Olá, muito boa tarde. Os sacerdotes do Coração de Jesus, deonianos, estão em Portugal há 75 anos. A data foi assinalada com uma obra evocativa dessa presença. É sobre ela que vamos conversar dentro de instantes com o Superior Provincial em Portugal, o Padre João Nélio Pereira. Mas antes olhamos ainda as latitudes da perseguição religiosa e a persistência dos que professam o Evangelho, na rubrica Perseguidos, mas não esquecidos, que nos é trazida pela Fundação Ajuda à Igreja que Sofre. A guerra na Síria dura já mais de 10 anos. Durante esta década, muitas famílias partiram no exílio forçado para o Líbano. Partiram em busca de paz, de uma vida um pouco menos sofrida. Calcula-se que haverá atualmente cerca de 1,5 milhão de sírios no Líbano. São todos refugiados. Calcula-se que 9 em cada 10 famílias sírias vivam em condições de pobreza extrema. Muitas destas famílias são cristãs. Como é que será que uma criança descreve a vida de uma família cristã síria refugiada no Líbano? Foi esse desafio que colocámos a Majed. Esta é uma história verdadeira que dificilmente nos deixa indiferentes. اسمي مجد وهاي حالتي. نحن عايشين بلبنان هلأ. أبي بقلنا نحن من سوريا وبعدنا كمان بسوريا. أبي قال إنه الناس السيئين لحقونا وانجبرنا نهرب مثل 1.5 مليون اللي هربوا من بلدي. أبي بيقول إنه أنا صرت لاجئ مع إني طفل مثل الطفل يسوع لما اضطر يهرب مع أبوه وأمه. أمي كانت تهتم بالبيت بس هلأ هي مريضة. لما ما يكون عنا شي نطبخه أبي بيروح على محل اللي فيه المطران يوزع أكل. أحيانا نحن اللاجئين منروح مناخد سلة منظفات من عند المطران. بعيد الميلاد عيلتي أحيانا بيكونوا وحيدين وزعلانين واشتاقوا كتير لبلدي واحيانا بيبكوا لانه ابي قال انه كان عنا بيت حلو وكنيسة كمان حلوة بعيد الميلاد بس هلأ كل شي راح. بس نحن ما بنشكي لانه ابي بيقلنا انه لازم نشكر الله. انا بتمنى بعيد الميلاد إنه كل الناس تفكر بالعيل يلي مثلنا وتساعدنا نحن اللاجئين حتى نحصل على مستقبل حلو. Merry Christmas to all of you. Majed, que acabámos de escutar, tem ainda um olhar infantil sobre o mundo. É uma criança, claro. Ele fala nas pessoas más que obrigaram a família a ter de fugir e recorda, nas palavras do pai, a casa bonita que deixaram na Síria, a casa bonita que tiveram de abandonar por causa da guerra. Agora, Majed e os pais são refugiados no Líbano. E como se não bastasse essa situação já de si tão difícil, o próprio Líbano caiu nos últimos tempos numa espiral de destruição, de crise económica profunda, com a ruptura do sistema bancário, falhas na distribuição de bens essenciais e pobreza generalizada das populações. É neste país que atravessa talvez a maior crise da sua história que vivem, ou melhor, que sobrevivem 1,5 milhão de refugiados sírios. A Igreja procura todos os dias minorar o sofrimento destas pessoas, destas famílias. A Fundação AES está profundamente envolvida nessa rede de solidariedade, uma rede de solidariedade que tem ajudado Majed e a sua família
a ter comida na mesa, medicamentos, roupa e, acima de tudo, esperança num tempo melhor. Todas as semanas marcamos encontro aqui porque há uma igreja que precisa da nossa ajuda. Pode acompanhar as notícias da atualidade religiosa em agência.eclésia.pt. A força da disponibilidade, história de uma congregação empreendedora, dá título a uma obra que apenas pretende evocar o que muitos têm concretizado em ações e atitudes de entrega. Falo dos sacerdotes deonianos que há 75 anos chegaram a Portugal. Está connosco o superior provincial do nosso país, o padre João Nélio Pereira. Obrigado, viva, por estar aqui no programa Eclésia. Na realidade, é um período considerável de história, não é? Estes 75 anos, há este livro que, de alguma forma, condensa esta presença e a ação que ela representa, mas 75 anos também convidam a olhar para a frente, não é? Exatamente. Sim, efetivamente, comparando com outras congregações e ordens do nosso país, a nossa ainda está cá há relativamente pouco tempo. Mas, portanto, estes 75 anos também são uma oportunidade de nós, olhando à nossa história, portanto, e algumas das figuras primeiras, principais da nossa chegada cá ainda há pouco foram partindo para junto de Deus, e nós temos bem viva a sua memória. Portanto, é uma oportunidade de olharmos para trás e também definirmos alguns pontos, alguns passos que queríamos dar. E acho que é sobretudo isso, agradecer o passado e olhar para a frente, porque esse é que é o caminho. Este livro que fala da presença dos deonianos entre nós e que é uma compilação também da autoria de José Eduardo Franco e Eugénia Abrantes, era um trabalho que precisava ser feito também. É importante ter presente aquilo que se fez para que também inspire a ação dos que vão continuando ao fim e ao cabo esta missão. Pois, nós tínhamos efetivamente um conjunto de memórias de alguns dos nossos primeiros sacerdotes italianos e portugueses, memórias um pouco soltas que tinham a ver com a experiência que cada um foi vivendo, também a forma como cada um via a nossa presença em Portugal. Esta oportunidade de nós sistematizarmos a nossa história foi também uma oportunidade para nós olharmos para ela, se calhar já de uma forma diferente, um pouco mais científica. Aliás, a obra foi coordenada por um historiador, o professor Dr. José Eduardo Franco, que nos conhece e está muito ligado à província, mas que olha já com um olhar mais científico para a nossa história, tentando também integrá-la no contexto do nosso país e pronto, e isso também para nós é uma forma de nós percebermos como é que somos vistos um pouco fora. Como é que somos vistos no contexto da Igreja, no contexto do nosso país, portanto, e é uma visão que se calhar nos faltava e pronto, que esta obra certamente vai nos ajudar a ver melhor. O autor José Eduardo Franco, ele falava na altura, referindo-se a esta obra e também à congregação, claro, de uma congregação disponível para o mais urgente. O que é que caracteriza os deonianos, os sacerdotes do Coração de Jesus, nesta sua presença entre nós, nesta disponibilidade para a ação pastoral, mas também para a atividade missionária em latitudes diferentes? Efetivamente, a nossa congregação não foi criada para uma resposta específica e demasiado concreta dentro da Igreja, mas nós existimos para o serviço da Igreja, para as necessidades de cada lugar e de cada tempo. Portanto, e esta abertura dá-nos também essa capacidade de não nos amarrarmos, a não nos prendermos a um objetivo muito concreto que com o tempo pode tornar-se desnecessário ou ultrapassado, mas estar sempre tentando olhar o mundo, as necessidades do mundo, da sociedade, da Igreja e também integrando-nos nelas. Nós vemos que, pronto, na nossa Igreja, a falta de clero, as dificuldades sociais, o Padre Dion, nosso fundador, foi uma pessoa muito atenta à realidade social,
Portanto, isto leva-nos a olhar para a sociedade com esta perspectiva de estar sempre à frente, de darmos um passo. Nós não devemos dar respostas sociais que a sociedade já dá. Pronto, se a sociedade já dá, nós não precisamos, se calhar, de estar aí, mas temos que olhar para as novas necessidades, devemos olhar para a Igreja e os desafios que a Igreja está a sentir, e é aí que devemos estar. Esta questão da sinodalidade, do sínodo que a Igreja está a promover, é também uma oportunidade de nós nos sentirmos envolvidos e atentos a esta Igreja que se plasma na vida social e é onde também nós devemos estar. Estão presentes em comunidades cristãs, assumem paróquias aqui no nosso país, mas também, e isso é citado também nestes números redondos que assinalamos, os 40 anos de partida, não é? Para territórios de missão. É importante também esta ligação a estes territórios mais longínquos, mas que, ao fim e ao cabo, acabam por ser também oportunidades de contacto com civilizações diferentes, e é também muito enriquecedor para a própria congregação. Sim, eu julgo que é importante para quem parte e é importante para quem fica, porque nós sentimos que quando somos enviados ou quando enviamos alguém para outras terras de missão, nós sentimos que vamos com eles. Aliás, não são só os religiosos, mas também todos os grupos missionários, os benfeitores, que se envolvem nessa experiência de missão e trabalham para isso. Portanto, esta abertura ao mundo continua. Aliás, a província portuguesa surgiu num contexto de missão. Portanto, a congregação queria abrir uma presença em Moçambique e tornou-se necessário termos aqui casas para os missionários aprenderem o português, aprenderem a cultura portuguesa. Portanto, nós nascemos num contexto de missão e celebramos, nestes 75 anos, 40 anos do envio de 3 missionários dionianos portugueses para a missão de Madagascar, mas continuamos empenhados na missão de Angola e também abertos à missão da congregação, que continua a fazer-se tanto em terras longínquas como também na Europa, onde queremos começar também uma nova presença diferente. Antigamente, se calhar, mais virados para grandes estruturas, grandes seminários, hoje uma presença mais pequenina, mas atenta à realidade. É esta presença também mais atenta ao contexto em que cada um vive, em que, conhecendo também as pessoas na sua circunstância de vida, que vai moldando este presente já, mas também futuro dos deonianos, neste seu cuidado pastoral, nesta sua presença nos locais onde estão? Sim, há sempre essa preocupação de nós não vamos já com um programa definido à partida, antes de chegarmos ao contexto social e real e eclesial, mas é depois de chegarmos e conhecer a realidade, é depois que vamos também estruturando e respondendo a esses desafios. A própria Igreja também vai nos apontando alguns caminhos e esta proximidade com a Igreja local é também uma mais-valia nossa. O Padre Dion era uma pessoa que tinha um grande amor à Igreja sentia essa necessidade de responder também às necessidades da Igreja. Portanto, e continuamos hoje com esse espírito. Muito obrigado pela sua presença hoje aqui no programa Eclésia e continuaremos também a acompanhar esta presença e esta ação. Tempo ainda para outros temas da atualidade religiosa. A Comissão Independente para o Estudo de Abusos Sexuais quer chegar a todas as vítimas e abriu novos canais de comunicação. A Comissão Independente para o Estudo de Abusos Sexuais contra as Crianças na Igreja Católica em Portugal promoveu a apresentação pública da equipa e plano de trabalho, divulgando contactos para ouvir as vítimas. O organismo vai abordar o período de 1950 a 2022 para encontrar testemunhos e o número de casos. Juntos e em equipa, num funcionamento no qual me cabe a coordenação, procuraremos ao longo deste ano de 2022 organizar e levar a bom termo o trabalho para o qual recebemos um convite dirigido pela Conferência Episcopal Portuguesa, na pessoa do seu presidente, Dom José Ornelas, que, seguindo as diretrizes de Sua Santidade, o Papa Francisco, deseja de igual modo esclarecer o melhor possível tudo quanto possa ter acontecido em Portugal ao longo dos últimos anos, no que se refere à abordagem desta realidade tão complexa como necessária de apurar.
Quais são os objetivos do estudo? Nós queremos conhecer a realidade dos abusos sexuais contra crianças e adolescentes, portanto estamos a considerar a faixa dos 0 aos 18 anos, praticados por membros da Igreja Católica Portuguesa ou por leigos que estão envolvidos nas suas várias vertentes de atuação, de intervenção, paroquial, educativa, escolar, familiar, terapêutica, etc. E queremos conhecer de duas maneiras. Primeiro, ter uma noção dos números e procurar responder, é uma resposta muito difícil, a esta pergunta: quantas crianças foram abusadas ao longo do tempo, isto é, no arco temporal 1950-2022. A Comissão apela aos órgãos de comunicação social, bem como a todas as entidades públicas e privadas, para que adiram à missão de dar voz ao silêncio e promover uma verdadeira transformação de mentalidades. O organismo vai proceder à análise de documentação em várias bases de dados e arquivos, além da imprensa e arquivos históricos das dioceses portuguesas. Nós vamos distinguir necessariamente daquilo que nos chegar, o que podemos classificar como denúncias e aquilo que vamos classificar necessariamente na parte que nos interessa, que são testemunhos. As denúncias não as vamos trabalhar. E tudo o que for uma denúncia, ou simultaneamente, mesmo que não seja uma denúncia, seja a revelação de uma prática de um crime que ainda está dentro do respectivo prazo de investigação e cujo procedimento criminal se mantém, nós vamos imediatamente enviá-lo para as instâncias competentes. Mesmo naqueles casos em que obviamente já prescreveu tudo, em que obviamente já não há sequer possibilidade de requerer qualquer indenização, mesmo esses casos não deixarão de ser reportados também às instituições jurídicas e judiciárias, porque se eventualmente a pessoa que apresentou o seu testemunho quer alguma resposta a esse nível, não é a nós que a deve pedir, mas deve compreender que ela foi colocada também à apreciação das outras entidades. E, portanto, não criar nenhum ruído entre as várias instituições e, ao mesmo tempo, um pouco na linha do que a Ana disse agora no fim, se nós conseguirmos, eu admito que isto tenha uma dimensão um pouco utópica, mas, enfim, eu já digo um pouco para ver se pode aceitar, que é que as próprias vítimas compreendam que elas podem ter um papel decisivo numa transformação do ponto de vista relativamente a esta matéria, porque o que está muito por detrás disto é um atávico desrespeito pela criança enquanto pessoa. Um processo de escuta em que a comunicação assume um papel fundamental para se fazer ouvir o profundo sofrimento das vítimas, com consequências que se estendem ao longo da vida. Comunicação é a arte de ser entendido. Portanto, nós queremos comunicar com as vítimas dos abusos sexuais, queremos que entendam o nosso pedido, mas queremos, sobretudo, captar aquilo que se passou no silêncio durante tantos anos. Os estudos dos abusos sexuais mostram, quando eles são realizados na infância ou no início da adolescência, muitas vezes decorrem dezenas de anos até que esses abusos sejam revelados. Eu diria que o mais importante nesta comunicação é ouvir o que não foi dito, porque de facto há muita coisa que não foi dita sobre este assunto e o silêncio imperou durante anos nas vítimas destes abusos. Os membros da Comissão dizem ter recebido, por parte da Conferência Episcopal Portuguesa, total autonomia e confiança para organizar e levar a bom termo o seu trabalho, que vai decorrer até ao final de 2022. Por parte dos responsáveis católicos, existe uma posição clara e inequívoca sobre a necessidade desta investigação. Até agora, tudo o que temos precisado de meios necessários, temos tido todo o suporte da Conferência Episcopal Portuguesa. Como já referimos, pode ser muito natural, claro, que a equipa venha a ser aumentada. Em relação a 2 de dezembro já contamos com mais 2 pessoas e, sobretudo, nas situações de maior delicadeza, como nomeadamente essa que falou dos arquivos, não deixaremos também de ter isso em conta. Portanto, começamos assim. Somos 6, já mais 2, 8, e agora o próprio tempo dirá o que for sendo necessário e conforme o trabalho, o volume de trabalho que for aparecendo, obviamente pode ser necessário cooptar mais pessoas de diferentes áreas.
A comissão integra ainda Filipa Tavares, assistente social e terapeuta familiar, e Cristina Vasconcelos, cineasta. A decisão de criar uma comissão independente foi tomada pela Conferência Episcopal Portuguesa na sua última Assembleia Plenária, que decorreu em Fátima entre os dias 8 e 11 de novembro. Se na infância ou adolescência foi vítima de abusos sexuais por membros da Igreja Católica, testemunhe. Contacte-nos pelo número 91 711 0000 ou aceda ao questionário online no site darvozausilencio.org. Esta é uma mensagem da Comissão Independente para o Estudo de Abusos Sexuais na Igreja Católica Portuguesa. Vamos dar voz ao silêncio. O Conselho Permanente da Conferência Episcopal Portuguesa esteve reunido esta terça-feira por via digital. A investigação aos casos de abusos sexuais e as próximas eleições legislativas em Portugal foram os temas em destaque. O Conselho tomou nota da apresentação pública da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais na Igreja Católica Portuguesa, ocorrida ontem na Fundação Carlos Gulbenkian, congratulando-se com os passos iniciais até agora empreendidos. Tendo em conta o processo eleitoral em curso, o Conselho apela à participação democrática dos cidadãos no ato eleitoral do próximo dia 30 e pede aos partidos políticos que apresentem com clareza as suas propostas quanto aos grandes problemas da sociedade, sobretudo no que diz respeito à vida humana e sua salvaguarda integral, às situações de pobreza e coesão económica, às questões da justiça, à desertificação do interior do país, à situação dos imigrantes e aos problemas ambientais. E a terminar, recordo ainda que mais logo pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia, é na Antena 1, pelas 22h45. Tenha uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.